Desde tempos imemoriais, o homem busca decifrar os mistérios do futuro. Antigas civilizações olhavam para as estrelas, para os padrões da natureza e para visões proféticas, tentando vislumbrar o que o destino reservava. Entre todos os videntes que a história já conheceu, poucos causaram tanto impacto e reverberação através dos séculos quanto Michel de Nostredame, conhecido mundialmente como Nostradamus. O ano é 1555. Em uma pequena sala iluminada apenas por velas tremulantes, um homem de meia-idade debruça-se sobre pergaminhos, escrevendo febrilmente. Sua pena desliza pelo papel, registrando visões perturbadoras de um futuro distante. Enquanto o mundo ao seu redor vive as incertezas do século XVI, sua mente parece viajar através do tempo, testemunhando acontecimentos que só ocorreriam séculos depois. Este homem, médico, astrólogo e vidente, está compilando o que viria a ser uma das obras proféticas mais discutidas da história, Les Prophéties, As Profecias. Naquela obra enigmática, em meio a centenas de quadras escritas em um francês arcaico, latim e provençal, misturados em uma linguagem propositalmente enigmática, Nostradamus deixou o que muitos interpretam hoje como uma clara referência ao Papa Francisco e aos dramáticos eventos que marcariam o fim de seu pontificado. A morte do Papa Francisco, ocorrida recentemente, reacendeu o interesse mundial pelas antigas profecias que parecem ter antecipado não apenas o fim de seu papado, mas também o que viria depois. Um período de profundas transformações para a Igreja Católica e possivelmente para toda a humanidade. Em uma de suas mais intrigantes quadras, Nostradamus escreveu: "Pela morte de um pontífice muito velho, um romano de boa idade será eleito. Dele será dito que ele enfraquece sua posição, mas permanecerá por muito tempo ativo." Palavras que, para muitos estudiosos das profecias, descrevem com precisão inquietante os acontecimentos atuais. Francisco, com sua idade avançada no momento de sua morte, encaixa-se na descrição do pontífice muito velho. Mas é a segunda parte da profecia que agora captura a atenção do mundo: a eleição de um romano de boa idade. Estaria Nostradamus prevendo que o próximo Papa seria italiano, diferente de seu antecessor argentino? Estaria sugerindo que, após uma sequência de papas idosos, a Igreja escolheria alguém relativamente mais jovem para liderar as profundas mudanças que se fazem necessárias em tempos tão conturbados? Mais perturbador ainda é a referência a este novo pontífice que enfraquece sua posição, mas permanece ativo. Muitos interpretam isto como uma indicação de que o próximo Papa poderia implementar reformas que, aos olhos dos tradicionalistas, enfraqueceriam a autoridade papal, mas que, na verdade, representariam uma adaptação necessária da Igreja aos novos tempos. Um líder que, apesar das críticas, manteria uma postura firme e ativa em seu propósito de renovação. Contudo, não é apenas esta quadra que causa arrepios naqueles que estudam as profecias. Em outro trecho atribuído a Nostradamus, lemos: "Na perseguição final da Santa Igreja Romana, sentar-se-á Pedro, o romano, que apacentará suas ovelhas entre muitas tribulações. Quando essas coisas terminarem, a cidade das 7 colinas será destruída, e o terrível juiz julgará o povo." Esta passagem traz elementos ainda mais apocalípticos. A referência à perseguição final da Santa Igreja Romana sugere um período de crise sem precedentes para o catolicismo. Pedro, o romano, seria o último papa antes de eventos cataclísmicos que culminariam com a destruição de Roma, a lendária cidade das 7 colinas, e o advento do juízo final. É impossível não notar as semelhanças inquietantes entre essas previsões feitas há quase 5 séculos e o momento atual. Vivemos em uma época de desafios enormes
para todas as instituições religiosas tradicionais. A Igreja Católica enfrenta escândalos, divisões internas e a crescente secularização da sociedade. O cenário parece preparado para o cumprimento das sombrias profecias de Nostradamus. Mas o mistério se aprofunda ainda mais quando percebemos que as previsões de Nostradamus parecem entrelaçar-se com outra profecia antiga, muito menos conhecida pelo público em geral, mas extremamente respeitada em certos círculos católicos, a profecia de São Malaquias. Malaquias o Morgeir, um bispo irlandês que viveu entre 1097 e 1148, durante uma viagem a Roma, em 1139, teria recebido visões proféticas sobre todos os futuros papas até o fim dos tempos. O que torna sua profecia particularmente arrepiante é que, segundo seus escritos, haveria exatamente 112 papas após sua época, e Francisco seria o 112º, o último da lista. Para cada papa futuro, São Malaquias deixou um breve lema em latim, descrevendo de forma enigmática alguma característica marcante de seu pontificado. O lema atribuído ao Papa Francisco foi Petrus Romanus, Pedro, o Romano, exatamente como mencionado na profecia atribuída a Nostradamus, embora este tenha vivido 4 séculos depois do bispo irlandês. A coincidência é, no mínimo, perturbadora. 2 profetas separados por séculos parecem convergir para a mesma conclusão. O Papa Francisco marcaria o fim de uma era para a Igreja Católica e o início de eventos que transformariam profundamente não apenas o catolicismo, mas possivelmente toda a ordem mundial. O documento contendo as profecias de São Malaquias permaneceu desconhecido do público por séculos, sendo publicado apenas em 1595 pelo monge beneditino Arnaud de Wyon. Este fato alimenta uma das principais críticas à autenticidade das previsões. Alguns estudiosos sugerem que a lista poderia ter sido forjada no século XVI, possivelmente para influenciar o conclave que elegeu o Papa Gregório XIV. De fato, os céticos apontam que as descrições dos papas anteriores à publicação do documento são surpreendentemente precisas, enquanto as previsões para os pontífices posteriores se tornam mais vagas e abertas a múltiplas interpretações. Este padrão é comumente observado em profecias forjadas retroativamente. No entanto, apoiadores da autenticidade das profecias argumentam que muitas das descrições de papas modernos foram surpreendentemente acuradas. Por exemplo, o lema atribuído ao Papa João Paulo II era de Laboris Solis, do trabalho do sol. E ele nasceu durante um eclipse solar e foi enterrado durante outro eclipse. O lema de Bento XVI era Gloria Olivae, Glória da Oliveira, e ele escolheu o nome Bento, em homenagem a São Bento, cuja ordem, os beneditinos, tem um ramo conhecido como Olivetanos. Quanto ao Papa Francisco, embora seu lema oficial na lista seja Petrus Romanus, alguns estudiosos sugerem que a entrada anterior, Gloria Olivae, poderia ter sido estendida para incluir 2 papas, Bento XVI e Francisco, antes do verdadeiro Pedro o Romano, que estaria por vir. Outros argumentam que Francisco, sendo o primeiro papa jesuíta e tendo escolhido seu nome papal em homenagem a São Francisco de Assis, que não era romano, não se encaixa perfeitamente na descrição de Pedro o Romano. Estas divergências interpretativas são típicas quando se trata de profecias antigas. A linguagem deliberadamente enigmática dos videntes permite múltiplas leituras e, frequentemente, as previsões só parecem fazer sentido completo após os eventos terem ocorrido, um fenômeno que os céticos chamam de profecia retrospectiva.
No entanto, independentemente da autenticidade ou precisão das profecias de Nostradamus e São Malaquias, é inegável que elas capturaram a imaginação coletiva por séculos e continuam a exercer poderosa influência no modo como muitas pessoas interpretam os eventos contemporâneos, especialmente aqueles relacionados ao Vaticano. A morte do Papa Francisco, em particular, representa um momento crítico que muitos veem como o gatilho para a realização das profecias finais. O próximo conclave, quando os cardeais se reunirão para eleger o novo pontífice, será observado com atenção redobrada, não apenas pelos fiéis católicos, mas também por estudiosos de profecias e pela mídia mundial. Se o próximo Papa for italiano, um verdadeiro romano, ou se adotar o nome Pedro, algo extremamente raro, pois poucos papas ousaram usar o nome do primeiro pontífice. Muitos verão isto como a confirmação definitiva das antigas previsões. E se seu pontificado for marcado por reformas significativas que pareçam enfraquecer a posição papal tradicional, como sugeriu Nostradamus, o alinhamento com as profecias parecerá ainda mais evidente. Mais preocupante, porém, é a parte final das previsões. A destruição da cidade das sete colinas e o advento do terrível juiz. Isto evoca imagens apocalípticas que muitos interpretam como o fim de Roma, seja literal, através de alguma catástrofe natural ou ataque, seja simbólica, representando o colapso da instituição igreja, seguido pelo juízo final. É importante ressaltar que a interpretação de profecias antigas é sempre um terreno movediço. A linguagem propositalmente obscura, as múltiplas traduções e a tendência humana de encontrar padrões, mesmo onde eles não existem, contribuem para um campo fértil de especulações e teorias. Nostradamus, em particular, era mestre em criar versos que poderiam ser aplicados a inúmeras situações diferentes. Sua técnica incluía referências astrológicas, analogias históricas e jogos de palavras em múltiplos idiomas, criando um corpo de trabalho que parece eternamente relevante, porque é eternamente reinterpretável. Quanto a São Malaquias, a autenticidade de suas profecias é ainda mais contestada, com muitos historiadores da Igreja classificando-as como uma fabricação medieval tardia. O fato de o documento ter permanecido desconhecido por 4 séculos após sua suposta criação levanta questões legítimas sobre sua origem. No entanto, para milhões de pessoas ao redor do mundo, as coincidências são demasiado numerosas para serem ignoradas. A convergência entre as previsões de 2 videntes separados por séculos, aparentemente apontando para os mesmos eventos dramáticos em nosso tempo presente, parece transcender o mero acaso. A morte do Papa Francisco marca, inegavelmente, o fim de uma era para a Igreja Católica. Seu pontificado, caracterizado por gestos de humildade, aberturas para diálogo e tentativas de reforma, deixa um legado complexo. Para alguns, ele foi um sopro de ar fresco em uma instituição enrijecida. Para outros, um pontífice que se afastou perigosamente da tradição. O que virá a seguir é o verdadeiro teste para as profecias. O próximo Papa enfrentará desafios imensos em um mundo cada vez mais secularizado e fragmentado. A Igreja Católica, como muitas outras instituições tradicionais, luta para manter sua relevância e autoridade em uma era de rápidas mudanças sociais e tecnológicas. Se as antigas profecias estiverem corretas, este próximo pontificado não será apenas mais um na longa história da Igreja. Será o último capítulo antes de transformações radicais que afetarão não apenas os católicos, mas toda a humanidade.
Enquanto o mundo aguarda o desenrolar destes eventos, as palavras escritas há séculos por um médico francês e um bispo irlandês continuam a ecoar nos corredores do tempo, lembrando-nos que por mais que a ciência e a tecnologia avancem, o futuro permanece um território misterioso, onde antigas profecias e modernos acontecimentos dançam em uma coreografia, cujo significado pleno talvez só compreendamos quando for tarde demais para alterar seu curso. Para aqueles que estudam os sinais dos tempos, a morte do Papa Francisco não é apenas o fim de um pontificado, é o possível início do fim de uma era. Resta saber se, como previu Nostradamus, após a morte deste pontífice muito velho, realmente se sentará no trono de São Pedro um romano de boa idade, que apesar de aparentemente enfraquecer sua posição, permanecerá por muito tempo ativo. Talvez o último pastor antes que o terrível juiz venha julgar o mundo. O relógio avança, as profecias aguardam seu cumprimento. E a humanidade, como sempre, permanece suspensa entre o ceticismo racional e o fascínio eterno pelo mistério dos que alegam enxergar além do véu do tempo.